Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar sobre Call to Action em podcast de empresa. Com frequência, as empresas que fazem podcast querem fazer o chamado Call to Action, né? Que é aquele compre já ou clique aqui. Isso é natural, porque empresas querem ter retorno sobre o investimento que elas fazem em marketing, né? Mas olha, a má notícia para as empresas é que Call to Action não costuma funcionar bem em podcast, não. Se você tiver pressa para conquistar clientes para sua empresa, olha, talvez o ideal seja partir para alguma outra tática de marketing digital, talvez publicidade online, que gera um retorno mais imediato e é mais apropriada, né, para Call to Action, né? O podcast é uma tática de retorno mais de longo prazo. Deixa eu mostrar um exemplo. A Suno Research tem um dos 10 podcasts mais ouvidos em negócios do país, tá? O Thiago Reis, que é a alma da empresa, ele tem esse podcast, chama Invista com o Thiago, né? Ele faz entrevistas no podcast mostrando o conhecimento que a empresa tem sobre investimento, sobre negócios. Eles não saem vendendo produtos e serviços da empresa no podcast. Se fizessem isso, não teriam audiência nenhuma. Porque no fundo é aquela lógica, né? Você não vai assistir a um vídeo que fica te empurrando produto, né? Se você quer aprender alguma coisa e você acha um vídeo que vai te ensinar alguma coisa, você não quer ficar sendo bombardeado por propaganda. Você não estaria assistindo a esse vídeo aqui se eu estivesse fazendo propaganda disfarçada de conteúdo. Mesma coisa com podcast. Então você precisa pensar no seu podcast como uma forma de gerar vínculo com o público, tá? De gerar confiança. Aliás, esse é um termo que cada vez mais está na minha cabeça e que eu estou pretendendo até gerar o selo, lançar o selo, marketing de confiança. Tenha isso em mente, tá? É uma relação de confiança que você gera por meio do podcast, mais ou menos como faz a Suno Research. E olha, eu não estou sozinho nisso não, tá? Os autores de content marketing estrangeiros reforçam muito essa ideia de usar o conteúdo, inclusive o podcast, para gerar uma relação de confiança, tá, com o seu público, de formar um público fiel que confie em você. O podcast está nesse contexto. Deixa eu mostrar alguns livros que eu trouxe aqui para reforçar essa ideia. O principal deles é esse aqui, o Epic Content Marketing, do Joe Pulitzer. Mas tem também Return on Influence, do Mark Schaefer, Content Rules, tá, que é da Ann Handley, que já teve algumas vezes no Brasil, e do C.C. Chapman. O Utility, do Jay Baer. O Lee Olden, que fala muito de marketing de influência, no Optimize fala a mesma coisa. O Andrew Davis, no Brandscape, também reforça muito essa ideia do conteúdo gerar uma relação de confiança. E a Pam Didner, que fala muito de content marketing global, né? Mesma coisa no Global Content Marketing. Todos eles batem muito nessa tecla de que o conteúdo tem que ter um laço de confiança, de que conteúdo serve para você falar do que você sabe como empresa e não do que você vende. Por isso, quando você criar um podcast para sua empresa, pensa no seguinte: o primeiro passo é formar um público fiel, tá? Esse é o passo número 1, talvez número 0, quando você pensar em criar um podcast. Depois de um público formado é que você vai fazer call to action ou algo do tipo, tá? Mas aí vem uma outra etapa e um outro detalhe junto com ela que você tem que ter em mente. As pessoas, quando ouvem podcast, estão com as mãos ocupadas, tá? Então não vai ser nunca um call to action do tipo clique aqui, como acontece em site, como acontece em outros ambientes. Porque você vai mandar clicar onde? Uma pesquisa feita em 2018 pela Rádio CBN, junto com a Bpod, com 23 mil respondentes, mostrou como os brasileiros ouvem podcast. E olha que interessante, as pessoas, como eu falei, ouvem podcast quando estão com as mãos ocupadas. Então, o público brasileiro vai ouvir o seu podcast quando está fazendo 4 coisas pela ordem. Anota aí. Em primeiro lugar,
se deslocando em transporte público. Portanto, o sujeito está se segurando ali, né, em algum lugar, no metrô, no ônibus. Em segundo lugar, dirigindo com as mãos ocupadas no volante do carro. Em terceiro lugar, fazendo tarefas domésticas, por exemplo, lavando louça. Em quarto lugar, malhando na academia ou correndo. Portanto, as pessoas nunca estão com as mãos livres ou na tela do celular ou do computador prontas para clicar onde você mandar elas clicarem. Aonde eu quero chegar então? Olha, normalmente a mensagem de caráter mais publicitário ou mais comercial vai funcionar no podcast mais ou menos como funciona no rádio. Por repetição, você vai fixar algo na cabeça do público que você já formou, de um público fiel. Algo que você venda, algo que você faça. Mas, desculpa ser repetitivo, isso vai acontecer depois de você já ter formado um público fiel, que confie em você, que goste de você. E isso não acontece da noite para o dia. Demora bastante tempo. Espero que o vídeo tenha sido útil e se foi útil, deixa o seu like aqui para indicar para o YouTube que o canal do podcast tem informações sérias, relevantes e assim o YouTube exibe este vídeo e este canal para mais pessoas interessadas em podcast. E fica o meu convite para você se inscrever aqui no canal do podcast, caso você não tenha feito isso ainda. Então é isso aí, valeu, até a próxima!